Olá, seja muito bem-vindo aqui nesta mini aula de desbloqueio do esqueleto do inglês. Muito obrigado a você por ter chegado até aqui. Eu preparei esse material aqui para você, ele está em PDF e é muito importante você fazer a impressão dele antes de você fazer a aula. Depois nós teremos aqui algumas frases para você entender como que é a dinâmica desse desbloqueio. Caso você não tenha uma impressora ou não imprimiu o material ainda, é importante que você abra o seu PDF, faça como está aqui, numere e coloque as palavras e depois você copia as frases tudo direitinho antes de fazer essa mini aula comigo. Se você imprimir é melhor, é mais fácil, é mais rápido e você ganha tempo. Então vamos lá, sendo bem direto ao que você quer para entender como você terá o seu inglês desbloqueado. Eu tenho aqui a folha junto comigo na minha mão, é o que você deve ter em mãos também preparado para você entender isso aqui. O exercício A, eu te faço uma pergunta. Você sabe escrever, falar e traduzir as palavras abaixo para o inglês? São essas 28 palavras que você tem que saber na ponta da língua para você conseguir falar o inglês. Então eu vou fazer junto com você e você vai fazendo aí junto comigo. Se você errar, você já faz a correção. Para você conseguir falar o inglês, você tem que saber todas as palavras para o inglês. E não somente saber como escrever, tem que saber falar e tem que saber escrever elas no inglês também. Então nós temos aqui feliz. Feliz a gente vai escrever aqui. Agora, você além de saber escrever, você tem que saber falar. Happy. Quem? Você precisa ser mais rápido do que eu, tá? Quem, who. Sabia. Aqui está o caso principal que você tem o seu inglês bloqueado. Ao invés de você vir aqui e já trazer a palavra knew, você pensa um tanto de outras coisas, verbo no passado, não sei se é regular ou irregular, isso é o que ocorre na sua cabeça, isso dá errado. Então, quando você vir a palavra, você já tem que saber a tradução dela. Quando você ouvir, você tem que traduzir. Você não tem que pensar se é um verbo ou seja lá o que for. Onde? Where? Ela. She. Eu estou. I am. Entender. Understand. Sem. Without. Pior, worse. Estava, was. Onde, where. Isso, this. Porque. Nesse caso, se você souber, você coloca tudo que você sabe. Porque a gente tem a palavra why e a gente tem because. Primeiro você tem que saber que elas existem, ter memorizado. Depois que você estuda quando usar uma ou a outra. O A, the. Agora, na número 15, poderia. Could. Você. You. Eu sou. I am. Vamos. É o let's. O que? What. Fazer. Do. Ir. Go. É. Is. Com. With. Eu. I. Melhor. Better. Entendeu? Understood. Aula. Class. Ser. Be. É exatamente isso que você tem que saber. Tem que estar
tudo na ponta da língua e tem que chegar tudo muito rápido. Você deve estudar do português para o inglês. Se você estudar do inglês para o português, não vai funcionar, porque isso é o que você quer aprender. Então, se eu colocar algo que você não sabe aqui, não tem como você aprender, já é algo que você não sabe. Então, vamos pegar em português, aprender a fazer isso para o inglês, aí sim você vai começar a dominar o inglês. Agora, para você ir bem no próximo exercício, para você falar o seu inglês, você tem que saber palavras do português para o inglês. Eu espero que você entendeu essa parte. Agora vamos fazer aqui o exercício B. Aqui no exercício B, eu deixei aqui no enunciado algo para você entender, para você trabalhar em cima do seu desbloqueio. Então veja bem, ó. Para passar as frases abaixo para o inglês, além de saber traduzir todas as palavras das frases, você tem que saber escrever, ler e pronunciar cada palavra que estiver em sua frase. Então, por aqui você já vai começar a entender por que o seu inglês é bloqueado. Então, vamos lá. Primeira frase. Eu sou quem eu sou. Eu estou aqui e eu estou feliz. Para você fazer uma frase dessa em inglês, você só precisa ter memorizado de forma que, quando você pensa eu sou, o seu cérebro já traz I am. Então você não faz nem um outro processo além desse, lembrar que eu sou. Em inglês você fala I am, acabou. O dia que você ouvir I am, você entende eu sou. É lógico que dependendo do contexto. Então, eu sou, agora quem? Who. Eu sou, I am. Então a frase ficou I am who I am. Agora, eu estou aqui e eu estou feliz. Então, o seu cérebro tem que estar treinado e lembrar. Todas as vezes que você quiser dizer eu estou, você vai dizer I am. Aqui, here, e, and. Eu estou, I am, feliz, happy. Pronto, é dessa forma. Na frase número 2, vai fazendo junto comigo para você descobrir onde está o seu bloqueio. Ela sabia onde você poderia ir. Ela sabia que você poderia fazer isso. Voltando agora aqui, você tem que resolver ela sabia. Para resolver o seu problema é a memorização. Você tem que lembrar a palavra sabia como você lembra a palavra ela. Por exemplo, ela. She. Agora, quando você pensa sabia, imediatamente tem que vir knew. E você não pode fazer nenhum outro tipo de pergunta além disso. Não pode. Você tem que lembrar. Por isso eu te falo que quem coloca bloqueio em você é o seu próprio professor, que fica falando de verbos regulares e irregulares. Quando você quer falar do passado, você vai fazer isso, aquilo, nada disso. Você falou, tem as palavras memorizadas, o seu cérebro traz e você passa a informação que você quer. Continuando, onde você poderia ir? Vamos resolver o onde, que é where. Você poderia, you could, ir é go. Ponto. Ela sabia que você poderia fazer isso. Ela sabia, vamos lá, ela. She sabia. Knew que. That. Você poderia. You could fazer. Do isso. This. Pronto. Se você tem um pouquinho mais de conhecimento de vocabulário,
No fazer você pensou no make. Tranquilamente, como eu estou desbloqueando o seu inglês, você poderia ter usado o make aqui, porque nós não temos um contexto, então serve. Se você já sabe que tem as duas palavras que significam fazer, isso é ótimo. O meu conselho para você é, se você não souber qual das duas usar, põe uma das duas com a prática do seu inglês, com o tempo de uso que você for usando, o seu cérebro vai aprendendo, vai amadurecendo, você vai ouvindo pessoas, você vai lendo, aí você consegue aprender quando usar um ou outro, mas de momento agora, você não deve pensar nisso. Frase número 3. Vamos entender o que podemos fazer. Então, vamos é a palavra let's. Pronto. Você tem que memorizar todas as vezes que você precisar falar vamos, vai ser let's. Entender. Understand. O que? What? Agora aqui nós temos um probleminha no português, isso aqui você tem que entender. Vamos entender o que podemos fazer. Está aqui de forma oculta a palavra nós. No português não colocamos. O que nós podemos fazer? Eu sei que é nós porque podemos se refere a nós. Então no inglês a gente não pode deixar de colocar o nós. A gente coloca o we. Agora nós temos que ter a palavra memorizada, que significa pode, que é o can. Então, fazer, do. Pronto. Let's understand what we can do. É isso. É a memorização que manda. Então, vamos lá. Se fosse para você fazer primeiro que eu, você conseguiria. Sem você é pior. Com você eu estava melhor. Então, vamos lá. Sem, without. Você, you, pronto. Sem você é is. Pior, worse. Com você, with. You. Eu estava melhor. I was better. Prontinho. Vê o tipo de frase que você pode fazer se você tiver vocabulário, se você tiver palavras memorizadas. Então, para aprender inglês, você não depende de ficar estudando presente simples, passado simples, presente perfeito, a voz passiva, preposições. Não é isso. Essa mini aula é para te despertar e você conseguir, talvez, realizar o seu sonho de falar inglês ou a sua necessidade de falar inglês. Na número 5, isso é porque você entendeu onde a aula poderia ser. Aí você vai falar assim, nossa, essa é uma frase muito difícil. Não é difícil. Se você memorizou todas as palavras e sabe elas com certeza, a frase vai sair facinho. Aqui você não tem regra. Depois, em outras frases, você vai ter que processar regras. E aí que está o seu problema de bloqueio, porque você ainda não sabe como fazer frases para o inglês, você já está ouvindo um tanto de regras. Primeiro, você tem que se habilitar. O que é se habilitar? Aprender a fazer, conseguir fazer as suas frases para o inglês. E aí, quando você fizer elas e passar a sua comunicação, que é o mais importante, depois a gente entra com regra e melhora essa forma que você está falando. É assim. Agora, você querer aprender as regras sem saber fazer as frases em inglês ou falar inglês, isso não dá certo. Vamos lá, número 5. Isso é porque. Então, isso, this, é, is. Agora aqui tem aquele caso. A gente tem que pensar, isso é porque você entendeu onde a aula poderia ser. Se você estiver confuso e sabe que porque é why e também because, escolhe uma das duas
e faz. Faz a sua frase, porque aí eu consigo melhorar o seu inglês. Agora, se você não tem o poder nem de fazer a frase em inglês e se embaraça aqui, isso te deixa bloqueado mesmo. Então, nós vamos usar a palavra why. This is why. Você entendeu? You understood. Onde a aula poderia ser? Onde? Where the aula. Class poderia ser. Could e agora ser. Be. Pronto. É simples assim. É saber quais palavras você deve memorizar do português para o inglês para você ter esse início de estudar com frases do português para o inglês e depois ter o conhecimento suficiente para você começar a aprender com frases em inglês. Aí você vai complementar esse aprendizado depois que você aprendeu, ouvindo música, vendo seriados, mas no momento que você começa a aprender o inglês, tem o início do seu aprendizado, você não vai conseguir aprender com seriados e músicas. Não dá certo. Eu estou dizendo que não dá certo. Pode ser que deu certo para um e outro, mas isso é muito raro. Existe um tanto de questão que envolve não dar certo. Primeiro, a velocidade e a naturalidade que eles falam nos filmes e seriados, vocabulário que você nunca vai precisar na sua vida para fazer a comunicação que você vai precisar ou para o seu trabalho ou com alguém. Existem muitas coisas aí que somente assim conversando em uma live a gente conseguiria expressar um pouco e fazer você entender. Mas por enquanto é só isso para você começar a entender por que o seu inglês está bloqueado. Então, o primeiro passo que você precisa começar a entender. Você não sabe as palavras do português para o inglês. Se você pegar aqui do inglês para o português para aprender, não dá certo, porque o que está em inglês é o que você quer aprender e já tem algo ali na sua frente que você não sabe, então você não decifra. Tá legal? Muito obrigado por assistir essa aula. Se você chegou até aqui e foi útil para você, deixe o seu like e compartilhe com os amigos. Muito obrigado, te vejo por aí.